Profecia do domingo. Vamos lá, gente, na semana da oração. Oh, meu Deus, está tão bom sentadinho aqui. Mateus 13, 47 e 53. Cristo volta de novo nas parábolas do reino de Deus. Cristo fala assim, ó. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede, sentam e escolhem os peixes bons e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Aí Jesus conclui que no finais dos tempos os anjos vão vir para escolher os bons e os ruins. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Tem duas motivações aí que Cristo fala. O reino de Deus é uma rede lançada ao mar. Colheita, evangelização. Mas também o reino de Deus é escolha. O reino de Deus é limpeza, tá? O reino de Deus é purificação. Eu falo assim, que o princípio da limpeza, da purificação, não é em si a limpeza, a purificação, mas é você ter a certeza que existe coisa limpa e coisa suja. Claro, se eu olho para um pátio, não sei se está pegando aqui essa grama, eu vou fazer uma limpeza no quintal, tá? E se eu olho para aquele quintal e meu olhar só vê um quintal limpo, para que eu vou limpar? Então, o princípio da limpeza, que é o reino de Deus, é limpeza. Cristo acabou de dizer aqui, no versículo 48. O reino de Deus é como uma rede lançada no mar, que a hora que chegam os peixes, os pescadores pegam os peixes bons, colocam em cestos, e os ruins jogam fora. Ou seja, está limpando. Então, o princípio da limpeza começa pelo nosso olhar. É limpo ou é sujo? E o que é sujeira? Para muitos, a sujeira, ela pode ser, para muitos olhares errados, ela pode ser um estado de limpeza. E aí? Isso é um problema, porque o reino de Deus, eu vou repetir que Cristo está falando aqui nesse Mateus 13, 47 e 53, que está aqui na profecia do domingo. Ele é uma limpeza. E aí nós temos que entender o seguinte, que antes de eu limpar, eu preciso aprender a reconhecer que existem coisas sujas, que existem coisas que não prestam. E esse é um grande desafio para nós cristãos católicos. Por quê? Porque Satanás tem entrado muitas vezes nas nossas catequeses, sim, dentro da igreja, nas nossas formações, em muitos pregadores aí de redes sociais, embora eu estou na rede social também, que não existe sujeira, ou seja, não existe pecado, vou deixar muito claro. Quando não, existem uns pregadores mais sofisticados que não falam de pecado, falam de transtornos, por exemplo. Transtorno, existem vários transtornos, mas eu li um livro recentemente que todo comportamento pecaminoso a ciência colocou como um transtorno. Dá a impressão assim, que se eu mato, se eu roubo, ele tem um transtorno. Claro, existe o cleptomania, que é uma doença do furto, do roubo, que não deixa de ser um pecado. Que não deixa de ser um pecado. Mas existe aqueles que não foram diagnosticados como cleptomaníacos, mas como transtorno do furto. Transtorno de ansiedade, tadinho, ele vai lá e rouba, então a pena é reduzida, tá? Então, se coloca agora o pecado como uma doença ou um transtorno em que ele cometendo esse pecado do furto, ele passa a ser um transtornado psicologicamente falando e, portanto, ele não peca. Olha, tem muito cristão mergulhando nessa onda. Ou seja, vai chegar uma situação que nós não vamos ter mais sujeiras espirituais. Limpar o quê? Entende? Nós não vamos ter mais sujeiras comportamentais. Limpar o quê? Se eu não tenho sujeira, eu vou limpar o quê? E é onde o reino de Deus vai ser um reino que não vai estar no nosso meio. Porque se a partir do momento que o reino de Deus é recolher o bom e o ruim, ficar com o bom e jogar fora o ruim, vai recolher o quê? Sendo que o ruim passou a ser bom.
Essa é uma questão de muita discussão hoje nos nossos dias. Absolutamente. Por exemplo, droga é droga. Agora, colocar a droga como algo, como um comportamento ou uma mania absolutamente recomendada, porque se estão recomendando fumar maconha para o cara ficar mais tranquilo, se estão recomendando agora legalizar a maconha para acabar com a criminalidade ou para diminuir preso na cadeia, olha que loucura. Olha que loucura. A maconha sempre vai ser uma droga maléfica, que tem que ser expulsa e criminalizada na sociedade, tem que ser expulsa da sociedade e criminalizada pela sociedade. E que quem consome tem que ir preso. Tem que ir preso. Aumentou a população carcerária. Já é um outro problema, amigo. É uma outra questão. A questão é o seguinte, que nós estamos caminhando e já está forte essa situação em que o mal, ele começa a se vestir de bem e ser aceito como bem, porque afinal, para que eu vou ter preconceito do mal? Utiliza a palavra preconceito justamente, o mal foi um pouco inteligente no mundo, porque ele pegou a palavra preconceito justamente para ser uma passagem para ele entrar nos lares e ficar quietinho, sem ser incomodado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a música funk. Gente, é um absurdo, bom, primeiro musicalmente falando, o funk é uma música horrível, harmonicamente falando, tá. Musicalmente tinha que ser preso quem compusesse ou cantasse ou tocasse funk, porque é um desagravo a música, a harmonia da música em si. Segundo, as letras de funk é umas letras de estupro, é um filme pornográfico cantado. Não tenha. Ou você acha que a palavra atoladinha que vive nas músicas de funk é o quê? É o carro que atolou no barro, minha querida? Pensa um pouco. Aí não precisa nem pensar. Mas você pode dizer assim, mas isso daí é muita malícia. Não, isso daqui, uma coisa é malícia, outra coisa é você ser uma pessoa acordada na rua. Entendeu? Para, vamos pensar. Essa palavra atoladinha, ela é absolutamente não só erotizante, mas muito pior. Ela é pornografizada. Se existe essa palavra, eu estou inventando agora. Portanto, isso é mal. E hoje nós estamos vendo famílias cristãs. Olha, você quer saber? Eu vi gente consagrada dançar esse tipo de funk. Inclusive, na época que tinha aquele na boquinha da garrafa, você acha que a garrafa ela simboliza o quê? Nessa música dançando na boquinha da garrafa. Eu vi gente consagrada dançando isso num Dia Nacional da Juventude. Para atrair jovens, jogar essa música na boquinha da garrafa. Eu vi um monte de gente consagrada numa concentração de jovens da igreja, Dia Nacional da Juventude, o DNJ, dançando essas músicas justamente para ficar mais próximo a jovem. Você está vendo como que o peixe ruim, ele se misturou e bem misturado com o peixe bom, não no sentido de viver junto. Viver junto, a gente tem que viver junto com gente ruim mesmo. Mas eu não posso achar e pensar e deixar que o ruim se transforme em bom. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Isso tem acontecido demais dentro da nossa igreja. Então, o que é o reino de Deus nesse Mateus 13, versículo 47? Esse reino de Deus não existe aqui. Nós estamos extirpando o reino de Deus com esse tipo de comportamento. Entendeu? Maquiando o mal de bem. Ou seja, aquilo que é sujeira eu não entendo mais que é sujeira. São aspectos de limpeza. Vá tomar banho na soda, meu querido. Tomar banho na soda para limpar mesmo, tá? Deus abençoe.